Oi, querido, tudo bem? Com todo respeito à tua pessoa, tá, querido? Você tá falando aí, né? Que aqui é Brasil mesmo, e você é professor de história, né? Então, pode ficar tranquilo que eu não vou mandar seu áudio pra ninguém, não, tá? Porque se você é professor de história e tá exercendo, muita gente te conhece, né? Então, pela ética, pode ficar tranquilo que eu vou respeitar a ética. Tá bom, querido? Eu sei fugir da ética, mas também sei respeitar a ética. Então pode ficar tranquilo que eu não vou mandar seu áudio pra ninguém, não. Você tá dizendo que aqui é Brasil mesmo, né? Que esse nome Brasil já é antigo, em homenagem a não sei quem, e não sei o que, pau Brasil. Então, querido, tua mente, com todo respeito e carinho, tua mente está limitada de 400 anos pra cá. Certo, querido? Nossa mente não pode ser atrofiada, não, querido. Nem limitada, não. Você já ouviu falar nisso? Ó, vou te falar umas coisas aqui, que pelo jeito então é desconhecido para você. E olha que é simples, hein? Tá bom? É simples isso, querido. Ou você tá fazendo vista grossa, né? Tá querendo tampar o sol com a peneira. Então, querido, olha só, vou te falar alguns nomes aqui para ver se você já ouviu sobre isso. Você já ouviu esse nome assim, ó? Pinomar Arrai? Nunca não, né? Pinomar Arrai. É desconhecido para você, né? E Pindorama? Pindorama já é mais fácil, já é mais conhecido, né? E Ilha de Vera Cruz, já ouviu falar? Ilha de Vera Cruz? E Terra de Vera Cruz? Já ouviu falar, né? E Terra de Santa Cruz, você já ouviu falar? E Terra de Pau Brasil? E Brasil, né? Então, querido, viu, querido? Brasil é o nome mais recente que tem, querido. Eu sei que as pessoas dizem que o que vale é o que está no papel, né? Não é isso que todo mundo aí, teleguiado, um robozinho vai falando e os outros papagaios vai tudo repetindo, que o que vale é que está no papel. Então, se o que vale é que está no papel, querido, tem muito mais... Tem 90% de mentira e 10% de verdade. Então, querido, no papel oficializado, esse nome Brasil só tem 134 anos só, certo? Que foi oficializado no papel como Brasil foi em 1889. Ó, 1889. Que ano nós estamos agora? 2023, né? Então, querido, 134 anos, querido, que foi oficializado no papel esse nome Brasil. O nome Brasil é recente, isso aqui nunca foi Brasil, não. Brasileiro para os originários. Você já ouviu falar texto original, língua original? Então, é a língua indígena, os originários, cara. É o único povo originário no mundo, é os indígenas. Então, os originários fala que brasileiros quer dizer destruidores da natureza. Tem muitos aí se batendo no peito dizendo que é brasileiro, que é patriota. Eu tenho costume de chamar todo mundo de patriota. Aí tem gente que fala assim, eu não sou patriota não, porque eles acham que patriota é Bolsonaro. Bolsonaro nunca foi patriota não, querido. Bolsonaro é patriota de Roma, que ele é italiano legítimo, certo? Bolsonaro é italiano legítimo, certo? Então, e a Itália, a capital da Itália não é Roma, então Bolsonaro é romano legítimo, ele nunca foi patriota daqui não, hein? Tá bom? Eles invertem a coisa, eles fazem uma coisa tão sagaz que o povo pensa que aquilo que eles estão falando é verdade mesmo. Ele não tem nada de patriota, não, rapaz. Aí às vezes eu chamo os outros de patriota, eles falam, eu não sou patriota, não. Por quê? Porque ele não vota em Bolsonaro, né? Quando eu falo patriota, querido, não é de homem, não. E nem tampouco de Brasil, não. Eu sou patriota de Pindorama, querido. Pinomar Rai. Os marcos antigos não podem ser removidos. Tem que respeitar, ué. As pessoas têm que respeitar os marcos antigos. Certo? Então, isso aqui, os originários conhecem como Pinomar Rai, que é Pindorama. Não tem nada de pau-brasil, nem terra de Veracruz, nem ilha de Santa Cruz. Não tem nada desse nome mentiroso europeu católico, não. Aqui, queridos, eles botaram tudo na marra. Tá bom? Com todo respeito, tá, professor de história? É porque tem gente que sabe, mas faz vista grossa, ué. Tá bom? E aqui, os indígenas não tem os originários, quando a pessoa é muito importante no meio deles,
Ele não tem costume de enterrar, não, ele tem costume de plantar. Plantar a pessoa na terra. E ali onde eles plantam aquele cidadão na terra, ou aquele chefe de tribo, ou aquele indígena importante, aquela indígena importante, quando eles plantam essa pessoa na terra, eles plantam a árvore em cima daquele corpo, para aquela árvore crescer, querido. Daqui a 1000 anos está ali aquela árvore, em homenagem àquele cidadão que foi muito importante aqui em Pindorama. Então, os europeus aí mataram o cacique Chicão, e um montão de cacique que eles mataram. Esse cacique não foi enterrado não, que eles foram plantados, tá bom? E aquele que é plantado, que ele dá muito fruto. Nunca ouviu falar não? No Gibíblia que tem verdade e tem mentira? Tem muitas verdades também no Gibíblia, que aquele que é plantado, querido, esse dá muito fruto. Agora aquele que é enterrado, infelizmente é esquecido. Então os europeus já trouxeram o enterro aí pro povo, para tapear o povo em caixão. Rapaz, o povo tá abrindo a vista, querido. O povo tá voltando pros marcos antigos. A maioria dos brasileiros tem raiz indígena também, tá bom? A mãe do Brasil é indígena, mesmo que foi estrupada, né? Porque eles usam duplo sentido de palavra. Você nunca ouviu aquela palavra, não? Que minha mãe sempre falava. Minha mãe sempre falava que a bisavó dela foi pegada no laço. Foi pegado a laço. Então, é duplo sentido de palavra, aí tem dois entendimentos, querido. A laço serve como laço mesmo, né? Que o camarada de cavalo chega ali, joga o laço e pega o índio a laço. E tem o outro sentido, querido, que é verdadeiro também, que é estrupo. Laço quer dizer estrupo. E tem escrito isso aí, ó, na ata dos europeus, ó, que antigamente, querido, era liberal estrupar, ué. Antigamente, os europeus aqui era liberar os trupais indígenas. Quantos mais filhos esses europeus fizessem nas indígenas, era mais importante para a Europa. Porque a Europa queria tomar aqui o Pindorama, e para tomar, entre aspas, legalmente, tinha que ter filho com os indígenas, ué. Por exemplo, João Batista teve de 82 filhos aproximadamente. João Batista no Gibíblia é mentiroso. Ele teve 82 filhos, João Batista. E 11 esposas indígenas, 11. E isso que você não vai achar nunca nesse Gibíblia fraudulento, mentiroso desse Vaticano. Desses papas tudo enganadores. Esses sacerdotes aí, ó, mentirosos e ladrões. Então, querido, por que não bota na verdade, então, que João Batista teve 11 esposas e aproximadamente 82 filhos? Por que ele não bota? E engana que o cara foi decapitado. Não, ele ia ser decapitado. Está no Marcos Antigos isso. João Batista ia ser decapitado. Mas ele não foi decapitado, tá bom? Porque ele tinha mais anos aqui do que na Europa. Certo? Então ele recebeu ali um títulozinho como traidor, não sei o quê, porque ele foi muito com os indígenas, né? Foi criado como nômade aqui, ó, andando seminu e comendo aí coisas de animais, coisa que eles dizem de mel silvestre, gafanhoto e outras coisas mais. Então, como ele tinha mais anos aqui, no nosso ocidente, ele teve o direito de escolha lá na Europa, ele teve direito de escolha. Qual que ele preferia, morrer decapitado ou morrer no sepultamento indígena? Aí ele preferiu escolher o sepultamento indígena, a morte indígena no caso. E aqui que ele escolheu a morte indígena, mas só que ele era muito considerado aqui entre os indígenas, entre os Jesus, né? Ele era muito considerado com a tribo do Jesus, né? Que o Jesus é o Tibiriçá, Jesus é... Você sabia, querido, que Jesus era o sogro de João Batista? E ele bota na Bíblia como parente? Bota como primo, né? Primo quer dizer parente, querido. Primo no linguajar original quer dizer parente. E parente, querido, pode ser genro também, genro é parente. Então, o João Batista era genro do Jesus, que quer dizer parente do Jesus, que eles botaram como primo, né? Então, o João Batista era primo do Jesus, querido, parente do Jesus, ele era genro de Jesus. E João Batista era casado com a filha do Jesus, ué. Aí no Gibíblia não mente que Jesus era primo de João Batista. Então, querido, então o João Batista teve direito de escolha aqui, ó, e os indígenas não mataram ele, tá bom? Ele morreu velho, velhíssimo, com quase 110 anos, na contagem indígena, mas na contagem europeia, com aproximadamente 87 anos. Deu para entender, professor de história? Você sabia disso? Sabia não, né? Que na contagem dos originários aqui, 9 meses é um ano? Você não sabia disso não, né? E para os europeus 12 meses é um ano?
Então, na contagem europeia, ele morreu com 87, mas na contagem dos originários, com uns 110 anos aproximadamente. Só você fazer a conta aí, 87 anos de 12 meses, transformando para 9 meses, vai dar aproximadamente 110 anos. Foi o que João Batista morreu. Morte natural, velhice, nunca decapitado. Então, historiador, sai disso, querido. Todo respeito, querido. Sai dessa cartilha fraudulenta de Roma, historiador. Não só você, como esse áudio vai para muita gente. Vocês, teólogo que vai ouvir meu áudio, teólogo aí, bruxo, rabino, não sei o que mais aí, arqueólogo, os arqueólogos aí, enganador também de Roma, que segue essa cartilha mentirosa, que diz que os indígenas vêm pelo Estreito de Bering, da Ásia para cá. Vocês sabiam, arqueólogo, vocês que vão ouvir meu áudio, vocês sabiam que ali na América do Norte, há 1.300 anos atrás, aproximadamente, vocês sabiam que ali era ligado com a Ásia? Os arqueólogos não sabiam disso não, né? A América do Norte ali, aqui no nosso Ocidente, era ligado ali com o Oriente, era ligado com a Ásia, porque o Estreito de Bering era terra seca, querido. De 1.200 anos para trás, que eu estou dizendo, 1.300 anos para trás, ou seja, há 13 séculos atrás, os orientais eram ligados com os ocidentais. Ali o Estreito de Bering era terra seca. Ali entre os Estados Unidos, Canadá e México, ali era ligado com a Ásia. Então os indígenas foram para a Ásia. Não é essa mentira que esses arqueólogos contam aí, que os indígenas vieram da Ásia para cá, não. Mentira! Rapaz, eu queria que esses arqueólogos todos viessem conversar comigo, cara. Esses arqueólogos católicos, adventista, batista, assembleiano, esses arqueólogos fraudulentos dessas faculdades mentirosas de Roma. Queria que eles viessem todos conversar comigo, cara. Aqueles indígenas, eu tava conversando, um amigo meu viajou essa semana, ó. Foi ali pro Chile, aquele lugar ali, né? Chile, se mudou pra lá. Então ele falou, eu já sabia disso há muitos anos atrás, ele falou que os chineses é tudo indígena. Ele tem parente indígena, chinês lá, ó. Ele falou que os chineses são tudo indígena. Os japoneses não. Os japoneses, a maioria, são mamelucos, que é indígena com europeu, né? E a maioria, e montão, são europeu mesmo. Os japoneses. Por causa disso que os japoneses matavam os chineses, ué. Nos próprios filmes mostra aí, ó. Os japoneses invadindo lá a China, matando lá os coreanos, matando os chineses. Por quê, querido? Tudo armação de Roma para reduzir. O povo mais invejado do mundo, rapaz, é os indígenas. E eu fico bobo, cara. Os indígenas só andam pelado, cara. Os indígenas só têm a natureza mesmo e a terra, como tudo de mais precioso nessa vida. Só anda pelado esse povo. Como é que esse povo causa tanta inveja assim no mundo, cara? Como é que pode? Fico bobo com isso. Então, queridos, eles passaram pelo Estreito de Bering, foram levados cativo ali para a Ásia, ali para aquela farsa de Babilônia, que pertencia ali à Ásia e à Europa. Quem mandava na Ásia e na Europa é Roma, porque a Ásia, a Europa e a África é 3 ídolas gregas. 3 ídolas gregas, em homenagem a essas 3 ídolas. África, Europa e Ásia. Então, querido, antigamente a Terra era tudo unida, querido, tudo unida. Esses 4 continentes hoje inventados, era tudo junto, ué. Depois eles explodiram com bomba atômica e dinamite, o Estreito de Bering, pronto, fizeram água. Aí lá continuaram junto. África, Europa e Ásia continuaram junto. Agora fizeram o Estreito de Bering, 100 e poucos anos pra cá, fizeram o Estreito de Bering, pronto, ué. Dividiu a Ásia da África. Então, querido, a Ásia é dividido da África, mas é junto ali, querido. Tudo junto com a Europa ali, tudo junto. Tá bom? É facinho, querido. Aí eles enganam nessa faculdade mentirosa, que teve terremoto, sei lá, tsunami, dilúvio, e dividiu as terras. Não, é eles que dividiram, querido. Quando fala terremoto, querido, é feito com bomba atômica e dinamite. A nossa força criadora nunca fez isso não, povo. Poxa, o povo tem uma mente muito fechada mesmo. Acha que a nossa força criadora, o nosso grande fôlego, ia destruir a terra com dilúvio, tsunami, bomba atômica e terremoto e separar as terras. Não, rapaz, não é isso não. O mito de Atlântida é aqui, ué. É aqui no Oceano Atlântico.
aqui no Atlântico, aliás, né? Porque o Oceano também era o ídolo grego. O Oceano era o quinto filho de Urano, dentro da mitologia grega romana. Tudo homem grande do passado, tudo imperadores, papa e rei. Aí a gente fala aqui que Deus, Zeus, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Oceano, Vênus, tudo era homens grandes do passado, papas, imperadores e reis. A gente fala isso, o povo fica aí ainda questionando, cai na real, povo. Estuda mais um pouquinho, povo. Abre a mente, povo. Mas estuda fora da caixinha. Quer fazer faculdade? Faça, ué. Faça 2, 3 faculdades. Se tem dinheiro para pagar, faz. Mas abre a mente, estuda fora da caixinha. Porque eu já conversei com o professor de 3 faculdades que não sabia o terço da metade que eu sei. E eu sou descendente de indígena, hein? Minha mãe é indígena, minha mãe era indígena, querido. Ele não fala que os indígenas é ultrapassado, é ignorante, é analfabeto? Então, eu sou descendente de indígena. E como é que essas pessoas de 3 faculdades não sabem as coisas que eu sei? Então, abre a mente, povo. Abre a mente. É tempo, século XXI está aí, ó. Os atrasildos já acabou. Os dormentes, mortos, vivos, já acabou. Vivos, mortos, né? Estão vivos, mas estão mortos. Abre a mente, pô, para a realidade. Sai da caixinha europeia, Vaticano enganadora, que botaram essa mentirada toda pro mundo. De faculdade, religiões, de tudo aí, ó. Tá bom? Então, querido, um abraço, tá? Beijo no coração de todos que vai ouvir esse áudio aí.